A história foi escrita. Um garoto de 17 anos que sai do banco, que estreia pelo profissional. O cara entra aos 40 minutos de jogo do segundo tempo. São Paulo perdendo o jogo pro Libertad 1-0. O cara entra aos 40 do segundo tempo, com um jogador a menos do São Paulo, vamos lembrar. E aí o cara aos 45 pega uma bola, dribla dois e faz um belo de um golaço para classificar o São Paulo para a Copa Libertadores, para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. É a história, gente. É a história sendo escrita de um menino de 17 anos que começou na base do São Paulo no Sub-11, chegou com 17 anos, estreou no profissional, marcando o gol, segundo ele mesmo, depois da entrevista, depois do jogo, né? Marcando o gol, jogando pelo seu time de coração. Eu valorizo muito isso. Cara, eu valorizo isso demais. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos nessa! Vamos falar do jogo, vamos falar do que aconteceu na partida, enfim, fazer aqui uma análise legal, né? E, claro, com a participação também de todos vocês aí que quiserem comentar no vídeo aí embaixo, fica à vontade, deixa a sua opinião, o que você achou do jogo, o que você achou da expulsão do Alisson, que aliás não é um lance assim discutível não, viu? Eu vi ontem, depois, durante o jogo, tava ouvindo o jogo na Rádio Bandeirantes e olhando as redes sociais, assim, bastante discussão sobre o assunto, sobre o tema, sobre a expulsão. É para cartão amarelo, podia ter contemporizado dando um cartão amarelo, mas o Alisson correu risco, enfim. Mas vamos falar do jogo, né? A base de Cotia ontem salvou o São Paulo, mais uma vez. Não é a primeira vez que isso vem acontecendo, e ontem foi muito claro, muito claro. Mas um jogo que, teoricamente, era um jogo para o São Paulo ganhar em casa, um empate já classificava o São Paulo praticamente, tanto que aconteceu isso. Mas era um jogo para o São Paulo achar um gol ali contra o Libertad e já era. Entendeu? Perdão aí, gente, eu tô coçando o olho aqui que tá complicado, mas vamos embora. Era um jogo para o São Paulo ganhar do Libertad e já era. Entendeu? E classificar, tranquilo, até porque o Libertad tem camisa, tem tradição em competições sul-americanas, é fato, mas é um time que esse ano, se você olha o time do Libertad, meu Deus do céu, nada demais, entendeu? Nada demais. E aí aos 16 minutos do primeiro tempo, São Paulo ali tentando chegar, tentando pressionar, mas também aquela pressão meio... Não é aquela pressão por completo, né? Aquela pressãozinha ali, vai, não vai. Tem o lance do Alisson, a expulsão logo aos 16 minutos do primeiro tempo, que aí complica todo o jogo, né? Muda todo o jogo. São Paulo com um jogador a menos, tendo que recompor um pouco mais. O Oscar, que estava jogando ali mais próximo do ataque, teve que voltar para jogar como um segundo volante. O Marco Antônio, que para mim foi o cara do jogo, o melhor jogador em campo do São Paulo ontem. O Marcos Antônio, volante do São Paulo, recuou um pouco mais para jogar ali na do Alisson. Fez um partidaço, jogou muita bola. Marcou, correu, se doou. Inclusive teve uma hora que ele saiu de frente pro gol ali, bateu a bola, saiu à esquerda do gol. Mas assim, muito bom, cara, o que esse Marcos Antônio fez ontem no meio campo do São Paulo. O São Paulo foi ter uma chance clara de gol mesmo no lance do Ferreirinha já no segundo tempo. O São Paulo não criou tanto. Mas aí entra uma situação que eu vou trazer aqui, que eu acho que é bem discutível. Tá? É bem discutível. Independentemente se você defende o trabalho do Zubeldia ou não. Eu acho que o Zubeldia, ele é um técnico que ele poderia resolver problemas, por exemplo, em vários times com dificuldades de tomar muito gol e tal, com a defesa muito complicada e tal. Agora, ontem, Nicolas, mas o São Paulo estava com um jogador a menos, é verdade. Só que o Libertad não estava em cima do São Paulo. Isso é um fato. E aí ele tira, já no final do jogo, o Ferreirinha, coloca o Ferrarese, ele tira o Oscar, e aí o Oscar, eu não vou entrar no mérito, tirou o Oscar porque... só porque o Oscar não estava atacando mais, não. O Oscar tá voltando de lesão, tal, beleza. E aí ele coloca o Pablo Maia, ele coloca mais um volante, que no fato, nesse caso eu até entendo essa substituição, porque você tira um cara que não é volante de ofício, que é o Oscar, você bota mais um volante ali para conter a marcação, para melhorar um pouco ali a marcação no meio campo,
2 volantes de marcação, mas o Marcos Antônio ainda consegue sair pro jogo. Só que aí você tira o Ferreirinha, que era o principal jogador de São Paulo, não em termos de definição, porque a chance que ele teve, ele perdeu, mas chegar no ataque, de válvula de escape, de um contra-ataque, de uma jogada, de uma bola esticada, ele poderia ser esse jogador que poderia correr o campo inteiro para tentar uma jogada. Você tira ele. Cara, você coloca o Ferrarese, você joga com 3 zagueiros, 2 volantes, você fica só com o André Silva na frente. Aliás, o André Silva ontem, a bola chegou pouco para ele, e quando chegou ele não conseguia finalizar. Impressionante. Ontem eu vi no jogo com a narração do Rogério Assis, eu pouco ouvi o Rogério Assis falar de finalizações narração do Rogério Assis, né? Eu pouco ouvi ele falar de finalizações do André Silva. Ele pouco participou do jogo ontem. Participou ali tentando brigar, tentando fazer um pivô ali na frente, mas finalização, quase nada. Cara, e logo depois dessa substituição tem uma falta para o Libertad. E claro, quando você tira um homem de frente, você coloca um zagueiro, você tira... você fecha mais o time, você chama o time do Libertad para cima. E foi o que aconteceu. Ainda mais o Libertad com um jogador a mais. Porque até então o Libertad ainda estava respeitando o São Paulo. O Libertad não estava assim, oferecendo, nossa senhora, que perigo. Saiu o gol do Libertad na cobrança de falta. Cobrança de falta que vem da entrada da área, cruzamento, o Aguilar faz o gol 1-0 para o Libertad. Aí bateu o desespero. Tudo bem que se o São Paulo perde ontem também não seria nada de outro mundo. São Paulo provavelmente ia ganhar do Tadieres, ia se classificar. Precisava só do empate para se classificar, então também não era coisa de outro mundo perder o jogo ontem no Morumbi. Por isso que eu acho que o Zé poderia ter arriscado mais. Poderia ter arriscado mais ontem. Você poderia tirar, já que é para tirar o Ferreirinha, cansou, sei lá, bota um jogador de beirada. Bota um cara de beirada. Entendeu? A questão da substituição do Oscar pelo Pablo Maia eu não discuto. Ok, mas essa substituição do Ferreirinha para colocar o Ferrarese eu acho que foi o que mudou o jogo até o gol do Libertad. Depois disso, São Paulo teve que mexer. Aí, aos 40 minutos do segundo tempo, botaram o Luca. Aí recorreu à base de Cotia, né, o Zuba? Aí recorreu à base de Cotia. Falaram, irmão, vá lá, tal. O Luca foi lá e salvou a pele dele. 1-1, um gol que classifica o São Paulo para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Um fato a lamentar, que a gente não pode deixar de registrar, né? Um fato triste, que eu estava até ouvindo hoje de manhã no rádio, foi a questão de uma placa de metal que caiu em cima de 2 torcedores ali no anel inferior do Morumbi na hora da comemoração do gol de São Paulo. Esse é o fato a lamentar. Segundo informações da Rádio Band News FM, até a hora que eu ouvi ali por volta das 7, 8 horas da manhã, um dos torcedores, no caso foi um pai e um filho, né? Um dos torcedores estava na UTI, ia precisar fazer uma cirurgia no crânio, e o outro estava na emergência do hospital, mas só com algumas escoriações, mas de qualquer forma também ia ter que passar por um procedimento cirúrgico. Esse é o fato a lamentar. Imagino que o São Paulo esteja dando assistência, espero que esteja dando assistência, porque é o mínimo, né, que se espera, porque o acidente aconteceu dentro do estádio, ou seja, ali dentro do estádio. Nesse caso, sim, a responsabilidade é do clube. Foi um acidente, tem que ser apurado as causas desse acidente, por que essa placa caiu, isso provavelmente será apurado com as investigações, mas aí sim a responsabilidade provavelmente vai ser atrelada ao clube, porque aconteceu dentro do estádio, né? Do estádio onde o São Paulo é dono, é proprietário do mesmo. Mas, tirando isso, enfim, a gente tinha que comentar esse fato, infelizmente foi um fato a lamentar, né? Melhoras aí para os 2 torcedores, eu desejo de verdade mesmo uma pronta recuperação a todos eles. Dito isso, o São Paulo ontem se classifica, né, com um empate. A história é escrita de forma maravilhosa para esse rapaz de 17 anos. Muito legal o que a gente viu ontem depois do jogo, a entrevista dele, emocionado pra caramba. Cara, isso é uma das coisas que eu valorizo. E a personalidade do moleque de entrar num jogo perdido, pegar uma bola, fazer o que até então nenhum jogador tinha feito do São Paulo, no seu Ferreirinha tinha tentado alguma coisa, mas um moleque com 17 anos, entrar nos 40 do segundo tempo, normalmente você espera assim, o cara vai tocar de lado, fazer o dele, se tiver uma chance, beleza, mas vamos devagarzinho. Não, ele pegou a bola, não sentiu o jogo, coisa nenhuma, e foi pra dentro, fez o gol, né, com personalidade. Com personalidade. O gol que desafogou o Morumbi. O gol da apoteose do Morumbi. Isso é fantástico.
Próximo compromisso do São Paulo, Grêmio, Campeonato Brasileiro. Sábado, 9 da noite, lá no Morumbi. E depois, Recife, Copa do Brasil, na semana que vem. O São Paulo enfrenta o Náutico lá. Primeiro jogo, São Paulo venceu por 2-1 no Morumbi. Terceira fase da Copa do Brasil. Jogo da volta na próxima semana. Gostou do conteúdo? Deixa o like no vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus.